E aí pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui no nosso curso de Python, hoje a gente vai continuar aqui falando sobre pré-processamento. Hoje a gente vai aqui incluir mais um novo conceito, que é a divisão entre treino e teste, que é essencial aqui quando a gente for rodar nossos modelos de machine learning. Lembrando que aqui nas últimas aulas a gente já passou sobre toda a parte ali de introdução sobre Python, sobre como você faz para importar uma base de dados, os tipos de gráficos os principais tipos de gráficos que a gente utiliza ali para análise exploratória. E agora no pré-processamento, nas últimas aulas a gente viu ali como que a gente faz para utilizar o label encoder, o one hot encoder, fazer a divisão entre variáveis descritivas e variável target, ali também sobre a parte de escalonamento de dados, com o standard scaler e o minimax. E agora aqui a gente vai falar sobre treino e teste, tá? Que é um assunto muito importante para quando a gente for aqui falar sobre modelo de machine learning, etc. Bom, a teoria aqui acredito que ela serve bem fácil, tá? Eu coloquei aqui uma foto como que a gente consegue, para exemplificar aqui o que realmente é treino e teste, tá? A gente tem uma base de dados que a gente vai importar aqui, que vamos supor que a gente está vendo essa imagenzinha que aqui a gente tem a base de dados total aqui, e a gente vai dividir essa base de dados entre treino e base de dados entre teste, tá? Aqui a gente consegue colocar uma porcentagem de quanto você quer que vá para uma base de treino e quanto vai para a base de teste. Para que a gente faz isso? Porque quando a gente for rodar o modelo de machine learning, a gente quer testar esses dados, a gente não quer dar todos os dados ali para ele aprender o funcionamento dos dados, mas a gente quer que tenha uma porcentagem dos dados para que ele aprenda como que é o padrão dos dados ali, faça todos os cálculos matemáticos e depois a gente tenha outra porção com que ele teste aqueles dados. Então ele vai utilizar uma parte dos dados para treinar, que é a base de treino, ele vai pegar aqueles dados, vai efetuar os modelos de machine learning, todos os cálculos para entender ali qual que é o funcionamento da base de dados, aleatoriamente, claro, e depois ele vai pegar a base de teste e aplicar o que ele aprendeu para tentar chegar no resultado final ali e a gente vê quanto que a gente tem de acurácia ali, como se a gente estivesse introduzindo um dado novo que ele não tem. Então, ali, mesmo a gente tendo esse dado, a gente já sabendo o resultado ali, a gente separa ali a base de treino ali para ele aprender o funcionamento e ali a base de teste, a gente é como se a gente estivesse introduzindo um novo valor para que ele faça o teste ali do que ele aprendeu na base de treino para ver se ele realmente aprendeu alguns padrões aqui para conseguir fazer alguma previsão e etc, tá? Bom, vamos lá, acho que quando eu mostrar aqui pelo código ele vai ficar mais fácil. Aqui eu vou importar as bibliotecas, tá? Vou importar aqui o Pandas normal, vou importar o label encoder aqui para a gente já fazer o tratamento dos dados, matplotlib aqui para a gente não vai utilizar gráficos aqui, mas eu coloquei para a gente sempre lembrar de importar matplotlib, o Seaborn, e aqui super essencial, a gente vai utilizar o sklearn aqui, tá? Para a gente conseguir fazer essa separação entre treino e teste, mas para que a gente consiga fazer, a gente precisa fazer essa importação desse train underline test split. Se a gente não fizer a importação, a gente não consegue fazer essa divisão aqui com o sklearn, tá? Então sempre que a gente for fazer essa treino teste ali, sempre que a gente for utilizar o modelo de machine learning, a gente vai precisar fazer esse treino e teste, caso a base não esteja separada já, mas a gente sempre precisa importar essa biblioteca para que a gente consiga rodar corretamente, tá? Eu vou executar aqui, beleza? Bom, eu vou continuar utilizando essa mesma base de dados. Aqui essa parte, como a gente já explicou isso nos últimos vídeos, eu não vou entrar muito a fundo aqui na parte de remover as variáveis, separar entre variáveis target descritiva e fazer o label encoder. Então aqui a gente vai passar mais diretamente para que a gente chega aqui na parte de divisão, para que a gente consiga dar um foco maior, tá? Então aqui eu vou ler essa base Customer Churn, que é a que a gente está utilizando nas últimas aulas. A gente vê que aqui a gente tem algumas falando com roll number, Customer ID, sobrenome. A gente tem dados de cliente aqui, que a gente tem aqui, a gente vê que a gente tem essa coluna Geographic, que é o país onde ele, eu não sei se é onde ele nasceu, onde ele reside ali, que a gente vê que está em variável categórica, a gente precisa utilizar o label encoder para fazer a transformação aqui em variáveis contínuas. E aqui, desculpa, e aqui o objetivo dessa base de dados, a gente vê que a gente tem essa coluna excited aqui, que é a nossa variável target, e aqui o nosso objetivo é pegar esses dados aqui dos clientes e prever se esse cliente vai deixar de ser um cliente, tá? Aqui eu vou remover algumas variáveis, algumas coisas que não são importantes, que é essa roll number, customer ID e surname que a gente não vai utilizar, tá? Lembrando que aqui eu estou utilizando o axis é igual a 1, que é para retirar a coluna. Executando aqui, quando a gente dá um ponto red, a gente vê que a gente retira essas três colunas aqui que a gente não vai utilizar aqui dentro da nossa base de dados, tá? Agora a gente vai transformar essas variáveis aqui, geography, gender e card type, que são variáveis aqui categóricas, mas que elas estão em string, a gente vai transformar em valores numéricos, tá? Aqui utilizando o label encoder, executando aqui o label encoder. Caso você não esteja entendendo alguma coisa do que eu estou fazendo aqui, a gente tem nas últimas aulas eu explicando o conceito, então a gente tem tudo que a gente está fazendo aqui, a gente já tem isso explicado. É só você voltar algumas aulas que você vai conseguir entender, tá?
Executando aqui, a gente vê que a gente transformou todas essas variáveis categóricas que a gente tinha aqui, Geography, Gender e Card Type, elas já estão como variáveis numéricas, tá? Aqui eu vou separar nossa variável target, que é o excited, aqui dentro através de uma variável x. As variáveis descritivas vão ficar nessa variável x. Quando a gente executa aqui, a gente vê que agora a gente tem uma lista de arrays sem essa variável target. E aqui a variável target, que é o excited, eu vou colocar aqui dentro do y, que a gente já definiu aqui em cima. Quando a gente executa aqui, a gente vê que a gente já tem o y aqui só com as nossas variáveis targets, tá? Aqui eu vou dar um x.shape, y.shape, para a gente ver qual o tamanho da nossa base de dados, tá? A gente sabe que aqui dentro do x a gente tem 10.000 itens com 14 colunas e dentro do y a gente tem 10.000 itens ali e é só uma coluna que é a variável target. Então a gente sabe que a gente tem aqui separado entre variável x e variável y, que são as variáveis descritivas e variáveis targets, e a gente vê que a gente tem aqui 10.000 valores, tá? Agora vamos lá. Como que a gente faz para separar entre treino e teste, tá? Aqui eu coloquei a foto novamente para a gente relembrar aqui. O nosso objetivo aqui é a gente separar a base de dados completa, que é a que a gente tem aqui no X e no Y, entre uma base de dados de treino e uma base de dados de teste. Para quê? Para que os modelos de machine learning ele aprenda primeiro na base de treino e depois ele teste aquilo que ele aprendeu na base de testes, dando pra gente um resultado ali, a gente pode ter várias métricas ali, mas ele vai dar um score pra gente, aqui quando a gente fala de modelo de classificação, uma acurácia para ver o quanto ele está conseguindo prever aqueles dados que a gente está mostrando para ele, tá? Então é esse o objetivo de a gente dividir a base aqui entre treino e teste. E como que a gente faz isso através da Scala-Learn? Lembrando que a gente precisa importar aquela biblioteca que eu falei lá em cima. Se a gente não importar aquela biblioteca do Scala-Learn, Train Underline Test Split, a gente não consegue rodar isso daqui, tá? Bom, esse daqui é o código. O que a gente faz? Primeiro a gente coloca aqui a variável que a gente quer colocar, que é x underline train, x underline test, y underline train, y underline test. Então a gente sempre vai ter uma variável x, que é do train, uma variável x do teste, uma variável y do train e uma variável y do teste. Como a gente separa ali em cima a variável x e y, a gente vai fazer aqui também para o treino e teste. Ele vai separar nas variáveis uma x para treino, uma x para teste, uma y para treino e uma y para teste, tá? E aqui ele vai receber o train underline test split. Aqui a gente vai abrir e fechar parênteses. O que a gente vai colocar aqui no primeiro valor? A gente vai colocar nossas variáveis descritivas, que é o que ele vai separar aqui no x. Os dois primeiros aqui ele vai separar aqui no x. E essas duas segundas aqui que ele vai separar do y. Então a gente está selecionando aqui x, y, test underline size. O que é o test underline size? A gente está separando aqui entre uma base de testes e uma base de treino e uma base de teste, desculpa. E aqui, então, esse test underline size, aqui a gente está colocando 0,3. O que significa 0,3? Aqui geralmente depende da quantidade de dados que a gente tem ali, tá? Se a gente tiver bastante dados ali para testar, como essa base é uma base pequena que tem 10.000 linhas apenas, eu geralmente utilizo aqui 30%, tá? Caso a gente tivesse uma base de dados maior, a gente poderia colocar aqui o test size um pouco maior aqui, ou 50%, mas como que eu quero que tenha pelo menos uma grande quantidade de dados para que ele consiga fazer o treino ali, ele consiga ver um padrão, tentar prever um padrão ali naqueles dados, tá? Então aqui o test analysis size, a gente está utilizando esse test analysis size para falar a porcentagem que a gente quer que fique para a base de teste. Então aqui eu estou dizendo 0,3. 0,3 aqui que significa 30%. O que isso significa na prática? Aqui a gente tem a nossa base de dados, ele vai colocar 70% dos nossos dados aqui na nossa base de treino e 30% na nossa base de teste, tá? Então é isso que ele está fazendo aqui. Então recapitulando, aqui a gente coloca as variáveis que a gente vai criar, a gente está criando novas variáveis, que é o x underline train, x underline test, y train e y underline test. Ele está recebendo train underline test split, abriu, fechou parênteses. Aqui eu estou colocando o x, que são as nossas variáveis descritivas, e o y, que é a nossa variável target. Aqui essas duas primeiras variáveis ele vai criar através do x, e essas últimas duas aqui ele vai criar através do y, tá? Aqui a gente está colocando o nosso tamanho que a gente quer, test analysis size, a quantidade de dados que a gente quer que vai para a variável de teste ali, que é 30% da nossa base de dados. E esse random state, para que serve esse random state? É para ele padronizar aqui toda vez que eu estou colocando random state, random analysis state é igual a 0, para que toda vez que eu coloque que eu rode esse código aqui, ele traga os mesmos dados ali. É como se eu estivesse padronizando para que sempre que eu rode isso daqui, ele vá os mesmos dados. Se eu não rodar esse random state, cada vez que eu rodar esse train test split, ele vai trazer dados aleatórios ali, aleatoriamente, e o resultado que eu tive, ele sempre vai alterar ali, porque ele vai ter
dados diferentes, tanto para a base de treino quanto para a base de teste. Então, por isso que a gente coloca o run underline state aqui, para que a gente consiga ter padronizado, para que ele sempre divida os mesmos dados de treino e os mesmos dados de teste. A gente vai aprender algumas outras coisas aí sobre cross validation no futuro, mas só no futuro, tá? Então a gente deixa aqui o run state para ele padronizar os dados aqui, tá? Então é bem importante que você entenda esse conceito, tá? O que significa o treino e teste e como que a gente faz, tá? Aqui eu vou executar aqui. Quando a gente vê aqui, a gente criou o XNL Train, a gente tem esses dados. Quando a gente vê o XNL Test, é a mesma coisa aqui, são nossas variáveis descritivas. E quando a gente utiliza aqui o x.shape, o y.shape, que é aqui a variável de cima que a gente criou, a gente viu que a gente tinha 10 mil dados. Vamos ver aqui o x_train.shape e o y_train. Quando a gente executa aqui, a gente vê que tem apenas 7 mil dados aqui no x_train e 14 colunas, e no y_train a gente tem 7 mil dados. Que é o que a gente fazemos aqui em cima. Aqui em cima a gente colocou que a gente queria 30% na base de teste. Então, se a gente tem 10 mil dados, quantos é 70% dessas bases? É 7 mil dados. Então, aqui ele transformou 7 mil dados para treino. E quando a gente executa aqui o x_test.shape e y_test.shape, a gente viu que a gente tem 3 mil. Então, ele transformou esses 10 mil aqui, 7 mil aqui para a gente treinar e 3 mil para a gente testar. Então a gente fez a separação do x e do y em outras 4 novas variáveis, 2 para treino e 2 para teste, tá? Se a gente alterasse aqui o teste na stars e colocasse 0.5, que seria 50%, quando a gente executa aqui a gente vê que é normal, ele vai trazer outros dados porque a gente alterou ali a quantidade a gente gerou o tamanho da divisão ali. Quando a gente executa aqui o x_shape e o y_shape, a gente viu que a gente tem 10 mil aqui normalmente. Só que antes, quando estava 30%, aqui a gente tinha 7 mil, desculpa. Quando a gente executar isso daqui, agora a gente vê que a gente tem 5 mil para treino e 5 mil para teste. Porque aqui a gente separou 50% dos nossos dados para a base de teste, tá? Eu acho que é isso. Não tem muito mais para onde fugir aqui em treino teste. Esse é um conceito muito importante que que você precisa entender, tá? Então, sempre que a gente for rodar de modelos de machine learning, a gente precisa ter uma base de treino e uma base de teste. A base de treino para que ele aprenda ali com os dados que a gente tem, e a base de teste para ele treinar aquilo que ele aprendeu na base de treino, tá? Aqui a gente separa uma porcentagem para a base de teste, geralmente, dependendo do tamanho do data frame, geralmente eu uso 30%, ali posso usar um 40%, mas eu gosto de deixar uma margem considerável ali para a base de treino para que ele consiga realmente aprender ali dos dados, tá? Lembrando que aqui que ele separa em 4 variáveis, que é x-treino, x-teste, y-treino e y-teste. E lembrando também que a gente precisa sempre, caso a base de dados ela já não esteja separada em treino e teste, aqui a gente precisa sempre separar o x e o y para depois fazer o treino, teste, split, tá? E o render state aqui, que é para a gente padronizar, para sempre que a gente rodar o código, a gente ter sempre os mesmos dados, tanto no treino quanto no teste, para que a gente tenha um padrão ali, tá? Bom, eu acredito que seja isso. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui na descrição. Meu LinkedIn também está aqui na descrição, caso você queira mandar alguma mensagem. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Muito obrigado por assistir até aqui e um abraço.